Tá quase hora do almoço aí. Primeiro eu quero agradecer a presença de todo mundo. É um prazer mediar esse painel. Meu nome é Daniela Eiger. Eu sou analista responsável pelo setor de varejo aqui na XP e também sou a co-head da área de Equity Research aqui. Então aqui, na verdade, tô só como uma pessoa para ajudar na mediação. Os protagonistas são os três aqui que eu vou até pedir para se apresentar, mas temos aqui o Tomás da XP, Henrique Breda da Lasca e o Rafael da Levante. Então acho que vai ser um bate-papo bem legal, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, né? Então vamos ver se o Brasil vai ser a bola da vez. Então acho que vai ser um bate-papo que espero que ajude todo mundo aí. Então, por favor, puder apresentar na ordem aqui, Tomás, Breda e depois Rafael rapidinho, só para ter certeza que todo mundo se conhece. Boa tarde a todos. Acho que o pessoal conhece mais o Breda, o Rafael, eu sou o Thomas. Sou um dos sócios fundadores de um escritório da XP, a Golden. Hoje a gente está com 3,5 bi e hoje eu toco, né, a parte de renda variável de todo o escritório. E é uma satisfação enorme estar dividindo o palco aqui com vocês. Bom, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu sou o Henrique Breda, sócio da Lasca, uma gestora focada em investimento em ações, principalmente aqui no Brasil. Obrigado aí pelo convite. Eu sou o Rafael Bevilacqua, sou fundador e estrategista da Levante, uma casa de análise independente. Bom, é uma honra estar aqui com o grande Tomás Breda para discutir um pouquinho sobre o Brasil, né? Falar um pouquinho sobre nossas ideias. Acho que uma forma que é sempre boa da gente começar é o que a gente fala do top-down, né? Que a gente fala um pouquinho de como as coisas estão mais no macro, ainda mais depois de uma decisão de Copom ontem. Então, acho que talvez falar um pouquinho aqui, vamos começar com o Tomás, se você puder dar um pouquinho a sua perspectiva em termos macroeconômicos. A gente chegou no pior momento aqui do Brasil, a gente está num momento bem desafiador, inflação, enfim, toda essa incerteza. Então, se você puder falar um pouquinho como que está a sua visão do macro, acho que seria legal começar. Antes de falar do macro, acho que esse ano a Expert está sensacional, uma energia realmente muito bacana aqui. E principalmente saindo da palestra do Paulo Guedes ontem, como brasileiro, né, você sai eufórico, você sai assim, pô, vou comprar tudo de Brasil, melhor alocação do mundo. Né, e acho que falando de futuro, né, acho que é bom refletir um pouco do passado e falar um pouco do presente, porque acho que no passado ocorreu algumas euforias, alguns exageros, né? Tanto em valuation quanto lá fora também, e ocasionado por uns juros muito baixos, tanto nos Estados Unidos, né, discutindo lower bound, os juros muito abaixo do neutro, e até mesmo o Banco Central aqui brasileiro, com a Selic em 2%, fez com que ocorresse alguns exageros. Né? E aí, quando a gente fala, né, de preço de tela, valuation, a gente, né, a gente está passando por um momento, né, de correção, e é super importante, né, para falar de futuro, entender realmente algumas consequências desses exageros de política monetária, que o Lawrence Summers, né, foi extremamente crítico, extremamente preocupado com a inflação ali do hemisfério norte, ali nos Estados Unidos, que fez com que a gente passasse por um primeiro semestre, né, doloroso, né, tanto as ações americanas quanto do Brasil, né. E o mais interessante, né, para todo mundo, os clientes, investidores, como o macro ele afetou os preços dos ativos, né, no mercado, na bolsa. E ignorar esse top-down, ignorar essa questão da inflação, entender esse fenômeno, eu acho que seria um erro. Por isso que o momento atual é entender o presente, de que, olha, realmente, a inflação alta, o uso do juro alto como remédio, isso afetou bastante, né, os preços, e daqui para frente, olhando, né, para o futuro, realmente acompanhar bastante essa variável, essa inflação, que, né, hoje o Banco Central ontem, né, falou que vai limitar um pouco a Selic, e hoje o mercado já deu uma melhorada, já deu uma respirada. Então, assim, entender esse fenômeno, acho que é fundamental para a gente, né, começar a enxergar um pouco mais do futuro. Eu acho que só um ponto que é interessante a gente falar, né? O macro, ele geralmente sobrepõe o micro em alguns momentos, mas eu, como uma boa analista fundamentalista, o micro ele tem muito valor, né? Obviamente a gente tem a volatilidade, acho que aí eu vou até puxar um pouquinho aqui para o Breda. É importante também a gente identificar quais ativos são sólidos, vão eventualmente, né? Não saem totalmente blindados, né, num momento desse, de alta de custo de capital, que aí isso se reflete em ações como um todo, mas que você também consegue identificar que são, enfim, setores vencedores, empresas vencedoras que, passado esse momento de ajuste, né, que a gente está passando por aí, a gente ainda tem bastante valor a ser criado. Então, se você puder falar um pouquinho agora, Breda, o que você está enxergando aí, conectando macro, e aí um pouquinho mais para um setor, o que você acha que são setores que são bem posicionados ou
Ou empresas? O impacto das variáveis macro nas empresas, ela é evidente, né? Então, taxas de juros sobem no mundo, não? Então as taxas de juros embutidas nos valuations sobem, então o valor presente desse fluxo de caixa futuro cai, então as ações tendem a cair. Os juros no mundo não sobe por acaso, né? Isso normalmente está conectado com o aumento de inflação no mundo. Então a inflação sobe, juros sobe, as ações tendem a baratear. O que é curioso, né, o que está mais recente, é que a inflação no mundo está forte, né? Então a inflação no mundo é algo novo para muita gente, né? Não tinha, né? Fazia muito tempo que não tinha inflação no mundo. Inflação no Brasil é algo que a gente sempre viu, sempre teve, é normal, né? Não tem nada de diferente. O Brasil está com inflação e juros altos, normal. A gente está acostumado, Faz isso aqui 60 pra anos gente que é assim. é o normal. Então, isso para a gente é normal, vida que segue, mudou nada. Para o investidor estrangeiro, para o internacional, mudou completamente. Então, você está tendo inflação ao produtor na França, na Alemanha, que chega a bater 20%, 30%. Eles acho que não tem nem sistema, nem software para lidar com esse tipo de coisa. Só que essa inflação que veio no mundo é uma inflação majoritariamente derivada de aumento de matérias-primas. Então, o aço subiu, o minério subiu, o petróleo subiu, a soja, o milho, tudo. Mas aí quando você começa a entender o que isso significa para o Brasil, você fala, olha que ruim para o mundo, a soja subiu, o minério subiu, o petróleo subiu, o aço subiu. Olha, não é um negócio muito ruim para o Brasil. É melhor para o Brasil o minério ir para $150 do que para zero. Para o mundo seria uma delícia ir para zero, né? O custo de produção de qualquer carro, geladeira, fogão, minimiza. Então, normalmente, para o mundo desenvolvido, o que é custo para eles é receita para nós. Então, por isso que o investidor está um pouco perdido hoje em dia, porque você fala assim, olha, o mundo está mal, mas o Brasil está bem. Ele nunca ouviu falar isso. Nos últimos 10 anos, nunca ouviu falar, mas isso sempre aconteceu. Então, se você pegar na década de 90, né, o mundo emergente foi muito mal. Então, você pega a crise do México, crise do Brasil, Tigre Asiático, a Rússia, né, a Argentina, sempre tem. E o mundo desenvolvido foi bem, terminou na bolha da Nasdaq. Aí inverteu na década seguinte, inverteu. Então, nos anos 2000, aí os Estados Unidos foi para baixo, estourou a bolha da internet e o mundo emerging markets, o mundo emergente foi muito bem com as commodities subindo. Aí trocou a década, inverteu de novo. Então, 2010 a 2020, o mundo emergente, os países emergentes foram mal e os desenvolvidos foram muito bem. Acho que vai inverter de novo, né? E normalmente, ciclo de commodities para cima, o que nos ajuda, se a gente olha para a história, isso tem muito a ver com aumento de demanda, né? Aí é um chute meu, acho que dessa vez não vai ser nem tanto aumento de demanda, acho que vai ser restrição de oferta. Então, meu primeiro trabalho como analista foi analisar o setor de commodities. Então, é sempre muito importante ficar vendo novas entradas de capacidade, quem que está investindo, fazer curva oferta e demanda. E faz muito tempo que eu não vejo nada de relevante em aumento de produção. Então, quem no mundo está aumentando 100, 200 milhões de toneladas, né, de produção de minério de ferro? Qual que é o grande novo alto-forno que está sendo colocado para aço? Então, eu acho que não vai ter oferta para atender a demanda que existe. As pessoas compram um carro. Então, eu acho que, para nós, o que é ruim para o mundo, que é a questão de aumento de taxa de juros, para conter a inflação de matéria-prima, não sei se vai resolver muito, porque matéria-prima tem, né? Quem tem, vende, quem não tem capacidade de comprar vai ficar sem. Por isso que a gente está vendo algumas coisas ridículas. Então você vê pagando a luz na Alemanha depois de tal horário, a França agora vai ter que fazer um certo racionamento de energia. Então isso aí é um assunto muito ruim para o mundo, mas para o Brasil acho que a gente está bem. O balanço comercial está forte, né? A arrecadação está forte, emprego está vindo, todo mês tem um CAGED aí de 250, 300 mil. Então assim, para nós brasileiros, os setores estão aí à vontade para a gente escolher. Eu acho que commodity tem coisa boa, varejo vai ser beneficiado agora por início de ciclo de corte de juros. Então, tem para todo gosto. Acho que todos os setores do Brasil têm alguma coisa boa para olhar. Particularmente gosto das empresas líquidas. Tá?
curiosamente, as líquidas estão oferecendo muita oportunidade. Eu até deixei para o Rafael complementar. Vou pegar esse gancho aí, primeiro nesse ponto de liquidez, né? Eu acho que a gente vê que, de fato, as small caps acabaram sofrendo muito, né? E eu acho que foi muito por conta desse fluxo também de saída de ações. Então, naturalmente, ativos mais líquidos sofrem mais, né? Sentem mais isso. Mas aí eu queria pegar agora o gancho, então, para o Rafael, já que o Breda, ele deu uma pincelada em alguns setores, então... Dado todo esse cenário, né, e até talvez a gente já está chegando aí num início de reversão, né, o Copom já sinalizou eventualmente um fim do ciclo, né, nosso time de economia aqui espera que não tenha mais altas de juros, mas alguns ainda discutem se vai ter mais aí 25 pontos, 0,25, né, na próxima reunião, mas nesse momento o que vocês estão achando que são uma boa exposição, setores que seriam legais ter na carteira, talvez setores que já tenham perdido um pouco o momento para trocar, como que você está vendo? Vamos lá, Dani. Só dar uma pincelada num ponto macro, né? Que acho que assim, o mercado costuma precificar o Brasil. O Brasil é entendido pelos investidores como Venezuela ou Suíça. E no meio disso existe o Brasil. E assim, mas a gente está sempre nos extremos, né? Assim como no mercado de ações, em 2021, começo de 2021, a gente estava precificando empresas de tech a 120, 150 vezes EV/EBITDA, do dia para a noite elas não valem nada. E aí daqui 2 anos alguém decide de novo que vale 200 vezes. Então a gente fica oscilando e no meio disso existem as empresas. E o nosso trabalho como analista não é só planilha, é tentar entender de fato o que aquela empresa está fazendo e o que ela está criando. Tá? Eu tenho uma visão de analista e depois de empreendedor, por isso que eu tento buscar de fato qual a natureza da empresa, o que mudou nos últimos 16, 20 meses que essas empresas perderam 80%, 90% do valor de mercado. Eu não vejo muita coisa para justificar. Tem um ciclo ruim lá fora, sim, mas vamos passar um pouquinho aqui para o nosso ponto. A questão é a inflação. Acho que assim, a inflação nossa é na contramão do mundo. O Brasil foi o primeiro a ter essa política monetária mais restritiva. Quando o mundo começou a olhar para a inflação ali, falar de choque temporário, o nosso BC aqui falou, não é temporário não, amigão, a gente está acostumado com isso aqui, e é uma vantagem competitiva. Eu acho que assim, a gente está nesse mercado há muito tempo, e saber operar a inflação é uma vantagem competitiva, e a gente saiu na frente, Banco Central meio, né, e provavelmente ali deixou uma janela aberta de um possível 0,25, mas ele vai olhar para o PCA vai embicar para baixo, preço dos combustíveis e eletricidade para baixo, provavelmente vai ter uma deflação, e ele vai estar confortável ali provavelmente mantendo, e provavelmente o Brasil, segundo semestre, a gente vai ter a discussão de quando cortar. O Banco Central dos Estados Unidos já foi muito mais cauteloso, né? Saiu daquele ritmo de 0,75, jogou para meio, num ciclo muito mais novo, recente, eles já estão com calma, né? Tentando olhar o que vai acontecer. A gente está muito mais adiantado. Então, assim, tem muita gordura. O Brasil tem muita gordura e a nossa inflação começa a reverter. Então, acho que tudo isso favorece o Brasil no relativo. A inflação na Europa é um problema estrutural, é oferta. Assim, eles brincaram muito tempo, não teve capacidade. E foi uma questão de cultura, não vamos colocar nada novo no mundo desse tipo de planta, né? Novos projetos de commodities, porque não é bonito, não é agradável, e agora eles estão esquisados, 40% da energia deles é dependente da Rússia, e agora eles vão pagar o preço pela brincadeira, e a gente está na contramão, exportando, e isso se reflete nos balanços. Quando você pega a Bolsa, a gente está falando aqui que a nossa Bolsa está sendo negociada a 5 vezes lucro, nos últimos 12 meses. A média é 12, oscilando entre 10 e 14. Por quê? Porque quando você pega a Petro, a empresa está dando um dividend yield no semestre de 20%. Acumula 12 meses, 30, 35. Isso é impensável. Empresas de commodities sendo negociadas a 2, 3 vezes geração de caixa. E aí eu olho para esse cenário, para essas empresas gerando 20, 30% de yield ao ano, sendo negociadas a 2 vezes, 3 vezes EV/EBITDA, as empresas na média capitalizadas, sendo negociadas a valuations assim, historicamente muito baixos e muito bem posicionadas. Elas fizeram a lição de casa, 2020 foi importante ali. Então assim, qual que é a foto? A foto é commodities. Assim, o mundo vai precisar de fornecedores, né? Precisa de oferta. O problema do mundo de inflação é oferta e nós temos a oferta. A China vai controlar e brincar com o mundo toda vez que fugir muito do nível de preço ali, mas não tem muito por onde fugir. Então, assim, commodities é uma boa posição, eu gosto bastante, principalmente pela atratividade dos múltiplos e pelo ciclo que a gente está vivendo.
bancos, os grandes bancos, se mostraram cada vez mais rentáveis, mesmo naquele mundo das fintechs, as fintechs com propósito e sem nenhuma geração de retorno ao acionista no final das contas, a brincadeira de casinha que eu acho que essas fintechs estão fazendo. Ninguém se preocupou com rentabilidade e os bancos estão conseguindo crescer nesse cenário que era desafiador, na minha visão não era, e a gente tem visto isso. E varejo, eu acho que assim, o mercado tem precificado o varejo como nada. Né? Você pega a maioria das empresas estão sendo negociadas abaixo do pior momento da pandemia, onde ninguém tinha ideia do que ia acontecer, se as lojas iam reabrir. As empresas estão, na média, capitalizadas, com lucro crescente, em um momento de melhora. Lógico que quando você pega a foto, o ruído, tudo que a gente vê na mídia é muito ruim, mas quando você olha para as empresas, não é nada disso. Então, assim, é tentar separar o ruído do que de fato é. Acho que esse é o ponto principal para o investidor. Acho que concluindo um pouco dessa parte macro, né, Rafael, você falou, né, do preço sobre o lucro da Bolsa, né? Que o PL está em mais ou menos 6 vezes e tudo mais. Acho que o grande desafio do mercado financeiro é que às vezes a gente tenta resumir, ter uma visão mais cartesiana. Não, tá, o preço sobre o lucro está barato, logo a Bolsa tem que subir. Né? E acho que esse primeiro semestre, toda essa narrativa, essa temática de inflação que vem, né, todo mundo vem comentando, faz com que a gente olhe a inflação, impactou, mas e o segundo momento? Né? E, muita coisa já entrou no preço, já influenciou bastante, tem muita coisa barata, e uma coisa que, até falando com o Breda também, já entrando em outro assunto que é muito importante também, quem vai ser o comprador marginal? Né? Porque é simples, para a ação subir tem que ter o comprador marginal. A gente vê a indústria, o multimercado teve o resgate de 90 bi, fundos de ações, o resgate de 50 bi, e aí? Né, esse cenário de commodities Brasil, que tem um grande peso no índice Bovespa, realmente enche os olhos e isso é a realidade. Mas eu fico pensando também, refletindo, já passando a palavra para você, Breda, quem vai ser o comprador marginal? Será que dessa vez, finalmente, vai ser o gringo? Né? Alocar muito capital aqui na Bolsa para realmente a gente ter um re-rating, ou pelo menos, né, visto que o Banco Central já aliviou os juros, sinalizou que não pretende subir os juros, será que a Bolsa pode, né, passar por um re-rating, ao invés de negociar 6 vezes price earnings, preço sobre lucro, negociar 8 vezes, pelo menos a média, né, sair do desvio padrão para baixo? Né, eu acho que esse é um outro ponto também, que vai permear o segundo semestre. Né, quem vai ser esse comprador? Eu acho que até, assim, talvez mais do que o comprador marginal, qual que é o trigger, né? Que eu acho que vai trazer esse comprador marginal. Então, assim, até vou tentar puxar para o Breda e depois acho que os outros podem complementar. O que você vendo até o segundo semestre, né? Às vezes você fala, pô, tá super barato, mas segundo semestre temos eleição, né? E eleição do Brasil geralmente é emocionante, né? É difícil a gente ter uma eleição, eu acho que tranquila, né? Seja por uma questão de surpresas, de desconhecidos. Nesse caso, a gente tem 2 candidatos a princípio, que são os que as pesquisas apontam como os mais prováveis aí, conhecidos, porém sempre tem um elemento também de desconhecido, né? Sempre um segundo mandato ou um terceiro, no caso do Lula, pode ser diferente, né? Então, assim, o que para vocês seria um trigger que poderia eventualmente despertar esse comprador marginal? Acho que assim, o fluxo na Bolsa ele é sempre net zero, né? Então, a Vale negociou R$1 bilhão, tem 1 bilhão de venda, 1 milhão de compra. Então, alguém comprou de alguém vendeu para alguém, né? A gente sabe que pessoa física está resgatando de bolsa. Até eu, no meu WhatsApp, eu recebo ofertas imperdíveis de CDBs, né, imperdíveis de bancos espetaculares. É agora que você aplica ou não. Então, o cara não toma nem cuidado, o cara oferece para mim, para eu sair de bolsa e ir para um CDB. Eu fico imaginando o que não está acontecendo. Então, assim, o grande vendedor de bolsa está sendo as pessoas físicas, né? Seja ela diretamente da bolsa ou resgatando dos fundos de ações, que na verdade é ela que está vendendo. Bom, mas se esse pessoal só vende, quem é que compra? Tem 2 compradores muito interessantes de se observar. É o próprio investidor estrangeiro. Então, assim, na nossa própria empresa, na Alaska, então o varejo resgata e o investidor estrangeiro compra. Ele que está aplicando nos fundos e o varejo que está resgatando. Então, a gente vê isso. Só que tem um outro comprador muito, muito forte e interessante aparecendo,
que são as próprias empresas estão fazendo recompra de suas ações. Então, recompra de 10%, 5%, às vezes até mais das ações. Então, as empresas estão gerando muito caixa, né, escandaloso o que eles estão pagando de dividendo. Não contente só com isso, ainda estão recomprando as próprias ações e cancelando-as. Ou seja, a empresa está barateando, né, de um jeito que as pessoas não estão percebendo, vão ver depois. Então, pensa o seguinte, as empresas compram as próprias ações e o investidor estrangeiro compra do varejo. Então você já sabe o que vai acontecer depois, né? Então por que o varejo está fazendo isso? Porque o varejo é muito orientado a CDI. É a grande régua dele. Então o CDI aumenta, ele acha legal o CDI, ele sai da bolsa. Só que o grande plano, né, do varejo é o seguinte, olha, eu tenho uma sacada de mestre, eu vou vender a bolsa a 100 mil pontos, fico no CDI por 12%, 13%, quem sabe 14%, por um tempo, e depois eu volto para a bolsa e vou comprar ela por 100 mil pontos de novo ou abaixo, né? Ele acha isso. Ele não funciona muito bem. Então, assim, o grande trigger para aparecer esse comprador marginal, sem fazer nenhum trocadilho, então esse cara voltar para a bolsa, ele vai voltar para a bolsa quando o CDI começar a ficar desinteressante. Como tem um evento eleitoral, e provavelmente vai coincidir as duas coisas, então, pós-eleição, vira uma página, né? Governo novo, esse tipo de coisa. E aí, logo na sequência, se já não tiver, de fato, cortando o Selic, o Brasil vai estar discutindo esse assunto, aí eu acho que o varejo fala, pô, acho que está na hora de voltar para a Bolsa. Só que eu acho que a Bolsa não vai estar no mesmo nível atual, esperando esse varejo de braços abertos, até porque a própria empresa recomprou, o gringo que não é bobo comprou, vai vender em outro nível de patamar. Enquanto isso, as empresas estão aí pagando dividendo, né, gerando caixa. Só que, aí falando um pouco lá da gente, assim, esse aqui é um grande quadro que a gente está pintando, né? Então, juros no mundo, juros aqui, o varejo sai, depois o varejo volta. Mas aí, como o Rafael também mencionou, tangenciou esse assunto, no dia a dia nosso, Petro, ou Vale, ou Gerdau, ou sei lá o que, ou Itaú, tá bom para comprar ou não. É uma conta de valores. Qual que é o desconto? Eu estou comprando uma nota de R$100 por R$50, né? Uma nota de R$100 por 20. E isso não adianta você ficar também esperando, eu acho que os juros vai subir, depois quando terminar de cair, aí eu vou entrar, porque eu vou combinar com a saída do gringo. Não dá. Então a empresa compra ou não, esse cenário mesmo que a gente está pintando, que a gente não leva muito em consideração, não. É só para colocar em contexto, né? Mas acho que é isso, o comprador marginal vai ser o varejo. E se eu só puder contextualizar um ponto que o Breda comentou, que ontem eu estava assistindo a palestra do Howard Marks, eu não sei se todo mundo assistiu, mas está gravado e disponível, caso não tenham visto. Ele falou exatamente isso, né? Dessa questão de, às vezes, falou, se você fica num ponto de ônibus, você pode ficar um tempão, algum momento um ônibus chega e você pega esse ônibus. Se você ficar mudando de ponto de ônibus para tentar chegar nele mais rápido, talvez você nunca pegue um ônibus. Então, acho que é um pouco isso, né? Acho que ações, ela tem muito que ter essa cabeça de um pouco paciência, longo prazo, obviamente sempre adequando cada um para o seu portfólio, mas acho que conecta muito com esse ponto do Breda, né? De você ter essa visão talvez um pouco, não de acertar tudo, porque na verdade acho que nem ele falou, são várias variáveis aqui, mesmo, guerra, quem teria colocado a guerra como uma variável possível, né? A própria pandemia, a eleição, querendo ou não, a gente não sabe quem vai ganhar, mesmo quem vai ganhar, depois o que vai ser, então são várias incertezas, também ficar achando que vai acertar tudo é meio difícil. Ederico, é exatamente nessa linha, né? Quando você olha para uma empresa, ela está barata, você gostou, as pessoas que estão lá são boas, e estão trabalhando para um projeto, não para o trimestre, para o semestre, pensando no bônus, mas para um projeto de 5, 10 anos, compra. Não sei se ela vai andar semana que vem, mês que vem, o ano que vem, mas se você vê uma oportunidade, tem que comprar. Assim, a questão é, vai ter um trigger? Putz, não sei, eu acho que o Brasil está barato, acho que o varejo está barato, eu não sei quando, mas vai andar. Assim, e eu quero estar posicionado nessas empresas. E não ficar tanto... A questão é as eleições. Com certeza vai ter muita volta. Na última, o presidente tomou uma facada, na anterior, um candidato que estava em ascensão, o avião caiu. Nessa que vai ter, não faço a menor ideia, mas vai dar cagada. Assim, tá no preço, é Brasil.
Assim, não tem como pensar que assim, é um emergente e a gente sabe das coisas que acontecem aqui. Então, assim, tem que trabalhar que vai dar alguma merda, mas isso é imponderável, eu não controlo. Eu não controlo um avião caindo, eu não controlo uma facada, eu controlo a empresa que eu estou comprando. Eu sei quem são as pessoas, eu sei os números, eu sei o projeto. E é nisso que o investidor tem que se apegar. E nesse momento, eu acho que é um momento assim, 2020, com aquela porrada para baixo, a Bolsa voltou em um mês. As pessoas que entraram na Bolsa conseguiram, elas caíram, sofreram, mas foi rápido. Nesse momento, é uma resistência, é maratona. Assim, então a gente está desde meados de 2021 com a Bolsa de lado, caindo, e quando você pega a Bolsa, tira commodities, o resto está sendo muito amassado. Assim, é uma resistência, não é fácil. Entendeu? Você olha para a empresa, está barato, mas nada é tão barato que não possa ficar mais. Semana que vem pode estar 20% para baixo. E aí a questão é se apegar ao valuation, se apegar ao que você está comprando, ao projeto, e tentar não sofrer tanto nesse dia a dia, porque esse dia a dia é sofrido. Eu estou no mercado desde 2008, o Breda, não sei quantos anos tem, mas há uns 20 no mercado. Assim, a gente passou por vários momentos, Thomas não sei também, mas está há muito tempo, em que a Bolsa fica de lado por muito tempo e de repente as coisas andam e é muito rápido, né? A gente vê isso, principalmente com papel com beta alto, construção civil, é uma velocidade. Eu, quando estava no buy side, eu montei posição quando a Magalu começou a andar, na mesma época que vocês estavam montando. Eu lembro que eu disputava a compra nos home broker, nas corretoras, com a Alaska. Eu comprei, vocês começaram a comprar 10, eu comecei tipo, na Brescia, logo na sequência, e assim, a gente terminou de comprar 20, 25, mas não importava a empresa ter subido 100%, 150%, porque aquilo valia muito mais, assim, e poderia cair na sequência, mas era o projeto que a gente tinha identificado ali, que estava descontado, e andou muito. Então, acho que o grande ponto do investidor é olhar de fato para as empresas ali, ter uma certa calma e ter na cabeça que a Vol esse ano e nos próximos, né, vão surgir outros temas. O 2020 foi o ano da pandemia, 2021 foi a questão da inflação e continua em 2022, a gente vai ter eleições. Não sei quem vai quebrar, que país vai quebrar e vai dar um risco sistêmico no próximo ano ou que guerra vai surgir. Isso vai estar sempre na pauta, mas tem que conseguir separar esse barulho do que de fato importa. Acho que é uma das coisas mais importantes. Acho que no geral, sobre pessoa física, né, alocando, né, em bolsa ou não, acho que a única forma, né, de esperar, né, confortavelmente, né, pode chover ali no ponto de ônibus, esperando, né, passar, é o que o Lawrence Summers, né, finalizou a palestra hoje de manhã. É o investidor, ele ter o portfólio adequado a um limite que ele aguente essas volatilidades. Porque o mercado realmente ele vem chacoalhando muito, né, desde julho de 2021, que a gente está Brasil principalmente, nesse lenga-lenga, a gente fala, nossa morte lenta, vai caindo devagarzinho e tudo mais. Então, para o investidor, esse autoconhecimento, dele entender o limite de bolsa no portfólio dele, para ele aguentar essa volatilidade, é fundamental e realmente, né, uma coisa que Xavier fala muito nessas lives, né, pandemia, ele fala algo que assim, é clássico dele, que em determinado preço, ou nesse preço, ele fecha negócio. Acho que bolsa, a PL, 6 vezes de preço sobre o lucro, realmente é interessante, é uma barganha, tem muita coisa descontada, consumo discricionário, varejo, você tira bolsa X, commodity, né, financials, tem muita coisa barata. E realmente, então é um momento extremamente oportuno. Acho que o Fernando Ferreira, né, fez um relatório, um raio-x da Bolsa, disponível no site, que ele relata justamente isso. Olha, nesses ambientes de grande queda, né, de momento ruim, depois lá na frente, 12 meses, 18 meses depois, a Bolsa ela tende a ter bons rendimentos bem grandes que vai compensar todo mundo que segurou, que carregou nesse momento bem delicado, que é o momento atual e que, querendo ou não, tirando um pouco, né, do que o Howard Marks falou, é questão de ciclo de mercado, ainda mais com o cupom de ontem, fica o questionamento. Eu olhando bolsa hoje, vários ativos subindo, 10%, Mercado Livre subindo 15%, vem o questionamento também, será que a gente está no ciclo? Será que a gente está chegando no final do ciclo de altos juros do Brasil? Será que agora o pêndulo começa a ir para um mercado mais benigno? Fica essa auto-reflexão para a gente, né, entender onde a gente está, como a gente vai chegar lá, né, e, né, várias ferramentas, né, de alocação aqui com o Rafael Devante, o Breda aqui do Alasca. Pode falar, Dani.
Uma coisa que eu acho que seria interessante puxar para o Breda, depois o Rafa pode complementar, é que você comentou, escolher bons ativos, né? Assim, eu acho que também isso muda dependendo do momento, né? Então, por exemplo, quando a gente estava ali em 2020, por mais que tinha a situação da pandemia, juros estavam em outro patamar, eu acho que os investidores estavam eles estavam mais tomadores de risco, privilegiando muito mais crescimento, tanto que a gente via muito se falar de múltiplo de receita, múltiplo de GMV, no caso dos e-commerces. E aí eu queria saber o que para vocês hoje, né, nesse contexto, né, que também a coisa é muito viva, são os principais pilares para você colocar como uma empresa de qualidade, um bom ativo para se ter na carteira. Bom, a moda muda, né, de tempos em tempos, mas esse é um problema de quem segue moda. A gente não mudou nunca. A gente fica olhando, firma boa, barata, tenta investir e tal, acompanha e tal. Mas eu gosto de um sistema extremamente, para a gente, eficiente, simples de entender, mas precisa de disciplina para pontuar, né? A gente está aqui com o Luiz Alves aqui, e todo esse assunto de juros, inflação do mundo, ele nunca perdeu um segundo de tempo, né, para olhar isso antes de decidir comprar um pedaço grande, seja da Magalu, da Login ou da Quero Quero, tanto faz. Então o que é importante para a gente? Né, você teve uma pista, né, alguma empresa te chamou a atenção, né, por qualquer razão, uma notícia, um preço muito forte em queda, alguma coisa te chamou a atenção. Aí a gente tenta primeiro saber se a empresa existe. Parece meio bobagem isso, mas tem empresa que não existe, está listado e não tem nada, né? Empresa de PowerPoint, né? Ou é uma casquinha muito, uma fumacinha. Então, primeiro se ela existe, está estabelecida, né? Tem porte, né? É um negócio que já tem marca. Então, primeiro se ela existe. Segundo, se ela é bem tocada, né? Tem gente boa ali. Então, o cara que se está passando de geração em geração na família, ou se é profissionalizada, então tem que tentar entender quem são as pessoas que estão ali. Aí o terceiro ponto é o seguinte: ela é boa de serviço, né? Ela é boa naquilo que ela faz, o produto que ela vende, ou o serviço que ela presta, ela é a top, ou ela é a segunda brigando para ser a primeira, tem qualidade ali. E depois é o principal, não adianta ela existir, ter gente boa, né, ela ser top no que ela faz e tá caríssima. Aí não adianta nada. Então aí a gente vai procurar margem de segurança, né? Vamos tentar comprar aí uma nota de $100 por $20. Então às vezes a pessoa fala com a gente assim: mas essa empresa é assim, assim, assado. Eu falei: olha, a empresa é a mesma, mas a 1 centavo é muito bom comprar, a R$100 não é. Não é que eu acho a R$100 a empresa ruim e a 1 centavo a empresa boa. A empresa é o que é. Agora, o preço pode estar bom ou o preço pode estar ruim. Então, esse acho que é o sistema que vai te ajudar a comprar, seja em alguns momentos empresa de commodities ou em outros empresa de varejo. Mas não porque você acha que agora o varejo vai explodir, mas que eventualmente o varejo está barato. Então, assim, a gente tem Petro e Vale no fundo. Aí o pessoal fala assim: você está otimista então com commodities? Não. No preço da ação, né, no nosso modelo, a gente faz o petróleo cair de preço. A gente faz o minério cair de preço. Não, mas então você acha que os resultados da Petro e da Vale vão subir? Não, acho que cai também. Mas o preço que a gente paga para receber esse fluxo de caixa está muito bom. Então, não significa que estamos otimistas com commodity, muito menos com os resultados crescentes. É que o preço é muito bom. Agora, eventualmente, o commodity pode subir muito mesmo, aí fica melhor ainda. Complementando isso aqui, né? Se a empresa existe, a gente entrou numa moda de PowerPoint. Uma empresa de patinetes na Faria Lima valia $1 bilhão. Não existe mais do dia para a noite e tá valendo valia mais do que, por exemplo, Via Varejo, entre outras empresas aí que tem uma história, tem um modelo de negócio. Então, assim, e o modismo, é muito difícil lutar contra o modismo. Quando as coisas começam a subir, aí começam a ter uma série de IPOs, um na série do outro, e as pessoas começam a falar de métricas que não são minimamente viáveis, mas aquele boom, quando a gente começa a viver o boom, é difícil separar. Assim, e muitas vezes quando você foca no... O que é importante? A empresa, qual que é o propósito? A primeira coisa que a empresa tem que ter?
assim, é gerar valor para o acionista. Assim, ele pode ter propósito, pode ter outras coisas, mas ele precisa gerar valor para o acionista. Se ele está tentando desviar isso, é porque ele não consegue, né? E aí a gente via releases onde você começava pelo número de seguidores, pelo número... E a última coisa que se mostrava era um resultado ali. Então, assim, o mundo de brincar de casinha chegou na bolsa. Isso é extremamente importante para o investidor conseguir separar o que é sério do que não é. E a gente está vendo aí muitas empresas aí desaparecendo e ainda bem que não temos tantas no Brasil. Acho que isso ficou muito restrito a ativos de venture capital que incentivaram muito mais esse mercado e a liquidez acho que fomentou, mas olhar para esse existe ou não existe é extremamente importante. E a gente vê muita coisa que não existe. Pessoas. Uma empresa são pessoas. Tipo, pode ter um projeto ruim com empresas boas, provavelmente você vai ver esse modelo de negócio funcionando de alguma forma. Agora, se você tiver pessoas ruins no melhor modelo de negócio, vai dar merda, entendeu? Assim, é o que muda, é ter dono, é o cara não sair do escritório, pensar em soluções, conseguir ali de fato pensar no longo prazo, né? A gente vê empresas que são corporations, que não tem dono, que não tem um controlador forte. O objetivo das pessoas que estão ali é o bônus do semestre. Então, assim, no projeto de 3, 4 anos, para ele não faz a menor diferença. Por isso que as empresas de construção civil são tocadas por famílias, porque a gente está falando de um ciclo maior, tem que ter um controle ali de fato. Então, acho que esses 2 pontos são extremamente importantes e olhar para preço, né? É múltiplo, é valuation, faz sentido ou não, é isso, entendeu? Não tem amor, entendeu? Eu vejo muita gente, pessoa física, se apegando à empresa. Então, você fala de uma empresa, fala, não compro, a pessoa, você não gosta da empresa, ou você é ruim, ou você está contra. Você não tem que torcer pela empresa. Você tem que ser investidor. No final do dia é isso. É uma questão de preço, né? Esse negócio de carinho emocional você deixa para outro lado da sua vida. Assim, quando você chega para falar de ações de investimento, você tira o ego, tira o coração e olha números. E toma a decisão. Então, acho que esses pontos aqui, reforçando basicamente o que o Breda falou, são os mais importantes. Eu estou até olhando aqui o tempo, a gente está se encaminhando aqui para o fim, mas eu acho que eu queria retomar ao título do painel, né? Que é o Brasil é a bola da vez, né? E a gente só falou do Brasil, mas a gente não falou tanto no contexto relativo. Acho que o Breda, ele tocou um pouco nisso, mas acho que pegando agora realmente a pergunta, né? Que ela volta um pouco para um tom mais macro, mas aí mais internacional, talvez. Como que vocês responderiam? Eu acho que os 3 podem trazer a sua visão. Se o Brasil é a bola da vez, comparando com os Estados Unidos, que também está caindo, né, o mercado, então, com outros mercados emergentes. Então, qual que seria a visão de cada um de vocês para esta pergunta do nosso painel para encerrar? Acho que, na minha opinião, assim, essa questão da inflação, ela é contínua, ela é realmente muito profunda. E a grande resultante disso é commodities. E acho que o Breda apontou muito bem. A resultante disso, você melhora a arrecadação, você reduz o risco fiscal, você reduzindo o risco fiscal. A curva longa de juros dá uma acalmada, juros caindo, você tem uma reprecificação de mercado. Então começa a se construir um ambiente benigno para o Brasil, né? Isso depois vai refletindo na economia interna. E nesse preço atual, você tem mais espaço para subir, né, do que relativamente uma outra correção e tudo mais. Então vem se caracterizando um ambiente muito benigno assim, para o Brasil. Lógico, tem a eleição, é polêmico e tudo mais, porém no limite, né, acho que quando o Trump foi eleito, em 2016, a mídia, aquela coisa toda, o sol continua nascendo, a vida continua, as coisas vão seguir o seu rumo. Então, independente de eleição ou não, no final das contas, é tirar o emocional, é o número. O mercado financeiro ele tem essa pegada. Então, acho que sim, o Brasil vem construindo, né, essa arquitetura aqui dentro de casa, benigna, e acho que tem realmente bastante espaço para o Brasil ano que vem. Agora, mais uma vez, como falei no início, né, você sai da palestra Paulo Guedes eufórico, né? Controlar a euforia. A gente teve um bull market fantástico, a gente teve um ambiente há uns anos de juros muito baixo, então talvez seria errado exagerar novamente em achar que vai ter um rally para sempre, né, e olhar realmente a métricas, preço sobre lucro, está em 6 vezes, pode negociar 8 vezes, deu o resultado das empresas, o lucro aumentou, pode ser negociado a 9, 10 vezes a bolsa. Então
Então, um otimismo moderado, mas o otimismo realmente acho que é a minha visão. Acho que assim, quando a gente tenta comparar o Brasil ponto a ponto, né, o Brasil vai ter eleição, mas na Rússia e na China não tem. Então quer dizer que isso é bom, né? Aqui ainda pelo menos tem eleição, né? Na Rússia e na China não tem. Então a Europa está com problema de energia. Aqui a gente não tem problema de energia. Lá estão tendo que usar carvão, na Alemanha ali, discussão de usar até floresta para queimar madeira. Aqui não tem esse problema. Os juros aqui está alto, a inflação também. Bom, lá os juros não está tão alto, mas a inflação está tanto quanto ou mais. Ou seja, o cara está atrás da curva lá. Aqui parece que a gente está na frente. Nos Estados Unidos a gente pode estar num final de ciclo, porque você tem o desemprego na mínima, as empresas já começando a dar uma certa decepção no resultado, já não tem aquela surpresa que foi nos últimos 10 anos. E lá teve eleição, né? Eu não sei se eles estão contentes com o presidente deles. Então, assim, quando a gente olha ponto a ponto do Brasil, eu não sei se a gente está muito ruim assim, ou possivelmente capaz de a gente estar bem melhor no relativo em pontos importantes, balanço comercial, inflação, juros, resultado das empresas. E eu acho que para o investidor global, se você compara o Brasil, vou investir no Brasil ou na Rússia? Na Rússia eu entro, não sei se eu saio. Eu vou investir no Brasil ou na China? A China eventualmente acorda um dia, toma sua empresa e acabou. Você vai investir no México, comparar o tamanho do México com o Brasil, né? A diversidade de empresas que a gente tem aqui com o México. Ou tenta fazer negócio com empresa mexicana para você ver como é que é, né? Então, assim, eu acho que o Brasil é a bola da vez, sim. Eu acho que não é só esse ano não que está por vir. Eu acho que vai ser por um bom tempo a bola da vez. É exatamente isso. Você pega as emergentes. É México caro, Índia caro, Rússia em guerra, China ninguém confia. Argentina no caos que é sempre a Argentina. Você pega os desenvolvidos. Europa ferrada com inflação, sem energia. E isso vai continuar. Um problema gigantesco de produtividade que eles não vão conseguir resolver. Os Estados Unidos num ciclo ruim, o Brasil na contramão. A gente fez o ciclo de aperto monetário, fechando o ciclo praticamente. Vamos começar a discutir em breve redução de Selic, inflação embicando para baixo, não temos problema de energia. PIB começou, as expectativas no início do ano ali, cresceu 1,5%, zerou. E a gente deve fechar o ano com crescimento de 2%, com uma eleição que não deve ter grandes mudanças. A gente conhece, não tem ruptura, independente de pensamento político, qualquer um dos dois lados, o mercado sabe o que acontece com os dois lados, então não tem ruptura. E com as empresas muito bem, assim, capitalizadas, múltiplos baixos, gerando caixa, distribuindo. Então, assim, no relativo, o Brasil está muito bem. Assim, é por isso que a gente viu aquele fluxo gigantesco aí nos últimos meses, depois acabou cessando, né, para o Brasil. Acho que assim, isso deve ajudar, porque se você olha a foto Brasil, e muita gente olha com a visão de brasileiro, né, e com a emoção, pode falar, tá ruim, mas tenta contratar gente no Brasil. Mão de obra, não tem mão de obra. Está faltando tudo. Então, assim, as coisas estão retomando aqui. E no relativo, bem. Então, assim, eu acredito que no Brasil, bola da vez, tem um otimismo aí. Lógico que um otimismo sem muita emoção, né? Sem aquele sentimento pós-Paulo Guedes, mas otimista. Bom, excelente. Então, acho que a mensagem de todos foi que sim, né? O Brasil é a bola da vez. Acho que também uma mensagem importante é ter a cautela, né? Saber também diversificar, entender o seu nível de aversão a risco. Cada um tem o seu. Tem gente que está mais suscetível, toma mais risco, isso está tudo bem. E aí eu acho que também a gente tem aqui na Expert diversas assets que também eu acho que é uma boa forma você terceirizar essa gestão, né? Querendo ou não, o Breda fica aí especialista em tomar essa decisão, né? Acho que muita gente faz isso também profissionalmente, mas também tem outro emprego, então é legal também ter essa terceirização. Eu terceirizo, né? Eu até nem posso, por compliance, investir em ações. Eu acho que é bom também conhecer aqui diversos fundos que estão por aqui. E também, por favor, fiquem super à vontade para ver todas as palestras. Vão ter todas as palestras disponíveis gravadas, tá? Então tem várias acontecendo ao mesmo tempo, não dá para ver todos os conteúdos, mas depois vocês vão ter acesso. E aí eu queria então agradecer a participação dos três. Acho que foi muito, muito rico. Espero que tenha ajudado todos vocês nessa tomada de decisão. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.